Olá, queridos estudantes dominantes online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar sobre a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Bem, temos aqui uma pintura com George Washington liderando as tropas das 13 colônias contra o exército inglês. O George Washington é um dos principais nomes da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre alguns antecedentes da independência. Fundamental lembrarmos que quem vai formar os Estados Unidos são as chamadas 13 colônias. E nós temos uma divisão muito forte em termos de formação perante essas 13 colônias. Existem as colônias chamadas do Sul e as chamadas colônias do Norte. Assistam a nossa aula de colonização das 13 colônias para vocês poderem refrescar o assunto. No Sul nós vamos ter mão de obra escrava, nós vamos ter grandes propriedades e nós vamos ter uma monocultura para exportação. Enquanto o Norte, características muito diferentes. Temos mão de obra livre, temos aí uma policultura, um foco também no mercado interno e pequenas e médias propriedades. Então nós vamos ter aí um grande choque de interesses, mas que isso, de certa forma, vai ser colocado de lado para a realização da independência, como nós vamos ver. Bem, o desenrolar da independência dos Estados Unidos começa a se fortalecer com a Guerra dos 7 Anos, em 1756, vai até 1763. É um conflito que geralmente a gente fala muito pouco, mas tem uma influência considerável em diversos acontecimentos, além até da independência dos Estados Unidos. Foi um importante conflito europeu que marca uma aliança entre a Inglaterra e a Prússia. A Prússia, pessoal, é um reino bem sólido que vai depois liderar, vai se industrializar também e vai liderar a unificação da Alemanha. A gente vai ver isso na aula de unificação da Alemanha e da Itália. Então a Inglaterra e a Prússia vão lutar contra a França, a Áustria, a Rússia e Suécia. E a Inglaterra e a França vão ter uma luta especial porque vão lutar entre si também por posses coloniais, dando, de certa forma, um caráter global a essa Guerra dos 7 Anos. Então, é uma das primeiras guerras, para alguns historiadores, a primeira, onde, além dos conflitos acontecerem nas próprias metrópoles, a Inglaterra contra a França, nós vamos ter conflitos também nas colônias, envolvendo esse atrito. Então, é bem importante esse fato. A Inglaterra ela vence o conflito com a França. Vitoriosa, então, vai receber diversas possessões, como a parte francesa do Canadá, olha a importância disso, a Flórida, o Senegal, na África, regiões das Antilhas, na América Central. Essa derrota francesa reduz drasticamente o número das colônias francesas. A França vai perder muito dos seus territórios além-mar, das suas colônias. Só que uma guerra, sabemos, custa muito, é muito custosa, custa muito dinheiro, muito gasto que o governo tem. Então, mesmo vencedora, a Inglaterra vai ter enormes gastos com esse conflito. Então, ela começa, isso é fundamental para a aula, ok? Ela começa a pressionar as 13 colônias com novas leis e imposição de monopólios. Leis e impostos que impõem monopólios, visando recuperar-se financeiramente. E qual foi o grande problema disso? Como comentamos na aula de colonização das 13 colônias, a Inglaterra ela não realizava uma pressão muito forte, não realizou durante décadas uma pressão muito forte sobre essas 13 colônias. É o que nós chamamos de negligência salutar. Bem diferente do que Portugal e Espanha fizeram nas colônias na América, com uma grande pressão, sempre uma cobrança muito forte de impostos, buscando um controle total, um pacto colonial muito forte, rígido. A Inglaterra ela não teve essa política com as 13 colônias. Isso fez com que as 13 colônias, de certa forma, se desenvolvessem de forma independente. Inclusive, uma burguesia, de certa forma, considerável, se desenvolveu nas 13 colônias de forma independente à Inglaterra. Não que não tivessem contato, não que não tivessem comércio, mas era um controle muito menor, de certa forma, do que acontecia, por exemplo, com Portugal e Espanha e suas colônias. E aí, quando a Inglaterra, então, depois de décadas e décadas de negligência salutar, resolve impor esses impostos, resolve impor uma série de leis brutais para poder
se recuperar financeiramente dos gastos da Guerra dos 7 Anos, e isso vai gerar uma insatisfação enorme e vai mover a engrenagem para a Revolução Americana. Então é bem importante aí os desdobramentos da Guerra dos 7 Anos e a Inglaterra rompendo com a sua política de negligência salutar. Temos aqui, pessoal, um desenho mostrando a famosa festa do chá em Boston. Foi aí um grande ato de insatisfação dos colonos contra os ingleses. A gente vai comentar, né? Os colonos vão se fantasiar de índios e vão jogar carregamentos de chá inglês no mar, contrários aí à lei do chá e também contrários, insatisfeitos com essa série de tarifas e cobranças e impostos que a Inglaterra vinha perpetrando nas 13 colônias. E vamos falar então desses impostos e leis repressivas que a Inglaterra foi fazendo em sequência, que acabou culminando aí com a independência. Primeiramente, o governo inglês vai proibir os colonos de avançarem para além dos Montes Apalaches, uma cadeia de montanhas, ali meio que separava as 13 colônias. Como vimos no mapa no início, as 13 colônias correspondiam a uma faixinha, né, no litoral atlântico. E para se expandir para o oeste, precisavam cruzar os Montes Apalaches. Os ingleses vão proibir isso, porque os ingleses querem controlar as terras ao oeste. Inclusive havia um comércio ali, até com o próprio Canadá na parte mais norte, enfim, comércio de pele de castor, né, que estava valendo muito naquele momento. Então os ingleses vão bloquear os colonos de avançarem para o oeste. Isso vai trazer insatisfação. Em 1764 a gente tem a Lei do Açúcar, vai levar o imposto sobre açúcar, lógico, isso prejudica os colonos. Temos, um ano depois, 1765, o Stamp Act, né? A Lei do Açúcar, o Sugar Act. Agora o Stamp Act é a lei do selo. Impostos pagos para a circulação de documentos oficiais, jornais, livros, ampliando o uso de papel timbrado, com o objetivo de sustentar soldados ingleses. Então, vai ser aí impostos sobre papéis e documentos, cartas, etc., para poder a Inglaterra ter uma maior renda para financiar e sustentar os seus soldados nas próprias 13 colônias. Grande insatisfação essa lei vai trazer também. Muitas dessas leis, elas depois vão até ser revogadas perante a insatisfação, mas o estrago já vai ter sido realizado. Em 1767 temos o Ato Townshend, ou Atos Townshend, são impostos sobre o chá, papel, vidro e chumbo, com o objetivo de pagar funcionários ingleses. O chumbo aí, lógico, para poder a questão da munição, né? Vai taxar agora o chumbo que fazia a munição para as armas. Então são mais uma série de impostos dentro dos Atos Townshend que os ingleses vão implantar. E a famigerada Lei do Chá, em 1773, um aumento de impostos e preços do chá, visando ajudar a Companhia Comercial Inglesa das Índias Orientais. E aí nós vamos ter como uma resposta à Lei do Chá, a festa do chá de Boston, exatamente nós vimos ali na pintura, onde os colonos, muitos disfarçados de índios, vão jogar carregamentos de chá. Não eram disfarçados para dizerem que foram os índios que fizeram isso. É uma forma mesmo de não ser reconhecido, vão jogar carregamento de chá inglês no mar. E aí o porto de Boston vai ser fechado e a Inglaterra vai exigir uma série de indenizações e de reparações chamadas de leis intoleráveis. E isso vai iniciar o processo revolucionário. Na verdade, esse é um ponto aqui de ruptura. Os ingleses, o governo inglês, ele vai ter aí talvez uma opção. Ele poderia recuar e, de certa forma, muitos dos colonos estavam reclamando o seguinte, lógico, reclamavam dos impostos, mas reclamavam da taxação sem representação. Por quê? Não haviam representantes das 13 colônias no parlamento inglês. Então, o que os representantes das 13 colônias vão alegar? Que o governo inglês, vocês estão nos taxando e nós não podemos nem nos defender, nem aí podermos discutir a política, discutir a questão dos impostos. Então, uma insatisfação enorme era contra essa taxação sem representação. Os ingleses poderiam aí ter recuado, por exemplo, não, preferiram partir realmente para as leis intoleráveis, partir para o fechamento do Porto de Boston, para as indenizações, e aí iniciaram um caminho praticamente sem volta. Temos aqui a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, é um documento muito importante para o mundo ocidental, vai influenciar inclusive a própria Revolução Francesa. Bem, vamos falar então sobre o Congresso
que foi o Congresso Continental e a própria independência. Os representantes das 13 colônias, agora que a Inglaterra realmente, né, fez a ruptura, né, e está partindo para combater a insatisfação, né, dos colonos, esses representantes das 13 colônias vão se reunir na cidade de Filadélfia, nos chamados Congressos Continentais, e vão proclamar em 1776, em 4 de julho, a Declaração de Independência, escrita aí por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, também muito conhecido pela questão, né, da eletricidade, da criação de bibliotecas, como a gente conhece hoje também, e o Samuel Adams, documento de enorme influência em todo o mundo ocidental, como comentamos, porque ele vai romper com o antigo regime. Sob o comando do George Washington, que foi o principal líder das tropas aí, e tendo a França como aliado, né, as 13 colônias vão ter a França como grande aliado, os colonos vão vencer a Guerra de Independência. Não foi fácil, não. Foram vários conflitos, se arrasta para algumas outras guerras também. Muito interessante é que a França, grande rival da Inglaterra, ela vai ajudar e, de certa forma, financiar parte da independência dos Estados Unidos. Só que isso vai levar a um próprio colapso da monarquia francesa. Porque a França gasta muito dinheiro na independência dos Estados Unidos, né, para poder enfraquecer, quem sabe, né, a rival Inglaterra. Então a França passa a ter dificuldade financeira. E irônico é que os Estados Unidos, independente, vai apoiar a Revolução Francesa. Os Estados Unidos, que ficou independente com a ajuda francesa, vai ser contra a monarquia absolutista da França. Então a história ela age dessa forma, muitas vezes irônica, muitas vezes com esses tipos de desdobramentos. E aí as 13 colônias, pessoal, vão formar os Estados Unidos da América. Reparem no nome, Estados Unidos por quê? Vai ser um governo republicano, isso é muito revolucionário para o período, porque não vai ser uma independência que vai colocar um rei. Foi uma ruptura até com o próprio sistema governamental, não vamos ter uma monarquia nos Estados Unidos, ser uma república com presidente e uma república federalista, porque os estados, né, as colônias, as 13 colônias, como comentamos, são muito diferentes, principalmente entre o sul e o norte. Para evitar uma fragmentação logo no início da formação do país, nós vamos ter aí o federalismo, o federalismo dá autonomia aos estados. Os estados vão ter grande autonomia, o que acontece até hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se mantêm no federalismo, e um federalismo bem significativo, com grande autonomia para os estados. Ao mesmo tempo, nós vamos ter a defesa da igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada, né, que são bases aí do liberalismo político. Porém, isso é importantíssimo, vai manter a escravidão. Os Estados Unidos eles vão manter a escravidão, porque para não trazer problemas com os estados do Sul, eles querem manter, de certa forma, essa união. Então, é uma coisa muito contraditória, porque ao mesmo tempo que dá igualdade perante a lei, que é uma das bases do liberalismo, não considera o escravo um cidadão e vai manter a escravidão, principalmente para agradar os estados do Sul, né? Então, para evitar atritos entre o Norte e o Sul, são muito distintos em sua organização, ok? Então, essas são as características principais da independência das 13 colônias, da formação dos Estados Unidos. E como comentamos ao longo da aula, a Revolução Americana ela vai influenciar muito, né, os rumos políticos do mundo ocidental e vai influenciar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que vai trazer grandes ondas de mudança em toda a Europa. E é o que nós vamos ver em uma outra aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até uma próxima.